Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O êxodo do Egito foi um fato ou um mito? Claro que é um mito fundador que, embora tenha se mostrado muito eficaz, não passa de um mito. Os hebreus, posteriormente judeus, são essencialmente um povo de origem cananeia, comprovado por evidências arqueológicas e históricas, bem como por estudos de DNA. Na realidade, não há provas concretas de que os hebreus alguma vez tenham estado no Egito, nem de que centenas de milhares deles tenham atravessado o Sinai para conquistar Canaã. Na verdade, na época da suposta escravidão do Egito, os israelitas ainda não existiam como um povo distinto. Os ancestrais dos futuros israelitas eram cananeus que já viviam nas terras altas do centro de Canaã. Ou seja, eram nativos não estrangeiros. De fato, o hebraico é essencialmente um dialeto cananeu das terras altas, enquanto o fenício era o dialeto cananeu do litoral. Vamos analisar isso por partes. A história do Êxodo, tal como parece na Bíblia, foi escrita vários séculos depois dos supostos acontecimentos e tomou forma durante o cativeiro babilônico. Nesse contexto, funcionou como uma forma de construir um passado glorioso que ajudasse a manter a identidade do povo exilado. Como sabemos que não aconteceu exatamente como a história escreve, como a história descreve? Porque não há evidências de uma presença israelita significativa no Egito, nem de uma migração em massa pelo Sinai, nem da conquista de cidades cananeias na época em que tudo isso supostamente aconteceu. Na verdade, várias das cidades mencionadas como tendo sido conquistadas sem sequer existirem naquela época. A narrativa do Êxodo está repleta de anacronismos. Ela descreve um cenário que não corresponde ao século XIII antes da era cristã, quando alguns situam o suposto êxodo, mas sim no século IV ou VII antes da era cristã, com cidades, costumes e estruturas sociais características desse período posterior. O que sabemos hoje, graças à arqueologia, é que os israelitas não eram um grupo estrangeiro que chegou em Canaã, mas um subgrupo de origem cananeia que, com o tempo, desenvolveu sua própria identidade. Mais tarde, eles reescreveram suas origens, atribuindo-lhes um caráter épico e divino. No entanto, existe uma informação fundamental. Na época em que muitos situam a história do êxodo, Canaã e o Sinai eram, na verdade, territórios sob o controle egípcio. Após a expulsão dos Ixos, os egípcios, sob o mandado de faraós como Tumissés III, empreenderam campanhas militares e conseguiram subjugar grande parte de Canaã. Os cananeus adotaram os costumes egípcios, caixões de barro cananeus, imitando sarcófagos egípcios. Durante quase 3 séculos, Canaã esteve sob domínio egípcio direto ou indireto, com fortalezas, templos, governadores locais, leis do Egito e uma forte influência cultural. E é aqui que a questão muda de foco. O que aconteceu com os grupos cananeus quando os egípcios se retiraram? Com o enfraquecimento do poder dos egípcios na região no final do século VII, do século XII a.C., muitas cidades cananeias entraram em colapso e perderam poder. Esse vácuo foi explorado por grupos menores, entre eles os proto-israelitas, que começaram a se estabelecer em áreas montanhosas e rurais fora do controle dos principais centros urbanos e rotas comerciais. A partir daí surgiram as primeiras formas de organização que eventualmente dariam origem ao que conhecemos como Israel. De fato, vários estudiosos sugerem que a narrativa da escravidão no Egito poderia ser um reflexo simbólico ou um eco cultural da época em que os cananeus estavam sob o domínio egípcio, mas em Canaã, não no Egito. Um grande abraço, tchau, tchau.